Olá, bom dia a todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira chuvosa no litoral norte da Bahia para gravar mais um vídeo para vocês mostrando um bom livro. É como a gente faz aí normalmente às sextas, né, no que a gente chamou de Sextou com Livros aqui no canal. Muito bem, o livro de hoje é daqueles assim especiais e que tem uma dose de emoção muito forte para mim, porque são livros, esses livros, de vez em quando eu faço esse comentário de livro desse tipo aqui, que são produzidos por parentes meus ou por amigos muito chegados, né? E é esse o caso do livro no dia de hoje, que eu vou comentar brevemente com vocês e convidá-los a adquirir, porque vale a pena. O livro chama-se Teoria do Crime, Explicada e Exemplificada. Como eu sempre faço no início dos comentários aqui de livros, eu vou falar brevemente do autor, né? O autor é José Osterno Campos de Araújo, meu amigo de infância do tempo do Ceará, de Fortaleza, quando a gente morava lá. O Zé Osterno, eu já comentei livros de poesia dele aqui, vou colocar na descrição desse vídeo o link para quem quiser dar uma olhada. Esse livro de hoje é bastante diferente, né? Um livro de direito penal. Brevemente, né, o histórico, né, do Osterno, do Zé Osterno, meu amigo, compadre, né, ele fez essa dedicatória desse livro para mim, que é um negócio emocionante demais. Eu vou mostrar para vocês aqui brevemente. Olha que coisa linda, né, que ele escreveu aqui para mim, e aí prova toda a amizade que a gente tem aí de muitas décadas já, né. Ele diz assim: para meu compadre José Rosa, com gratidão pela amizade verdadeira, né. Basta poucas palavras para a gente entender o relacionamento entre as pessoas, né? E aí eu fico muito grato primeiramente a ele. Então eu vou assim rapidamente ler a orelhinha que tem aqui do livro, que tem um currículo bem resumido de Osterno, né? Eu digo resumido porque, por exemplo, aqui não fala que ele fez engenharia civil. Me recordo muito bem, né? Quando a gente estudava lá no colégio, nos colégios lá de Fortaleza, e eu entrei para engenharia mecânica. Ele fez engenharia civil, Osterno, né? Formou-se também em administração, e eu acredito que até na orelhinha ele passa um pouco disso, né? Porque foca, né, na parte jurídica de José Osterno, mas ele ampliou, né, os seus conhecimentos, e inclusive ele escreve não só livros jurídicos, né, mas ele escreve também livros de poesia, como eu já tive a oportunidade de falar aqui. Então, quem é José Osterno Campos de Araújo? Em breves palavras, né? Cearense, como eu disse, de Fortaleza, graduado em administração de empresas pela Universidade Estadual do Ceará e em Direito pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado em Ciências Criminais pela Universidade Federal de Goiás. Ele é professor do Centro Universitário de Brasília, o UniCeub, em Brasília DF. No tempo que eu fiz lá matemática, chamava apenas CEUB, né? Ele publicou diversas obras, entre elas, né, Verdade Processual Penal, Limitações à Prova, pela editora Juruá, em 2005. Direito Penal na Literatura de Shakespeare, Machado e Outros Virtuosos, segunda edição, revista ampliada e atualizada também pela editora Juruá, em 2021. E Direito Penal na Literatura de Camus, Suassuna e Outros Iluminados, já em segunda edição, revista ampliada e atualizada pela mesma editora, em 2022. Ele hoje atua como Procurador Regional da República em Brasília DF, né? Então esse livro aqui eu vou comentar brevemente, e quero dizer a vocês que pelo título a pessoa pode até assustar e dizer que isso aqui é coisa de estudante de direito, ou de advogado, ou de pessoas que militam exclusivamente, né, na área de direito, como juízes, né, desembargadores, ministros e procuradores e promotores, procuradores, como é o caso do José Osterno. Mas não é. Eu vou lhes dizer por quê. Primeiro, eu estudei também direito, fiz na UNB, e assim, o direito mais apaixonante que tem é o direito penal, sabe? É interessantíssimo, né? O direito penal, aquele que mais chama a atenção da gente. Eu, no meu caso específico, é penal e constitucional, né? São dois direitos assim que a gente se apaixona logo de cara. Por quê? Porque assim, o objeto, eu vou falar grosso modo, né, gente? Eu não sou um advogado atuante, eu só tenho a OAB aqui da Bahia, que eu fiz quando eu vim para cá, mas nunca atuei como advogado. Mas gosto muito de ler e gosto muito desse tema, né?
Então, assim, o objeto, não é, do direito penal e do direito processual penal é o bem maior que a gente tem, que é a vida, né? Então alberga isso. Então, né, eu estou só simplificando as coisas aqui para vocês entenderem como é importante. Então esse livro, pela forma que foi escrita, ele não serve só a essas pessoas que eu coloquei para vocês. Então qualquer pessoa que tem interesse em direito, ou seja, todo mundo deveria ter, não é verdade? Poderia ler e deveria ler um livro desse, sabe? Não só estudante de concurso, né? Também serviria muito para estudante de concurso, ou estudante de direito propriamente dito, né? Em todas essas dezenas, centenas de universidades que a gente tem aí, Brasil afora. Por que eu digo isso também? Eu digo pela forma que o livro foi escrito, né? Você diz assim, tem a questão do juridiquês, né? Que o pessoal fala de forma pejorativa e tudo, mas cada ciência tem sua linguagem, né? Então não dá para fazer essa crítica assim muito forte, né? Mas o José Stern, ele procura assim deixar a coisa bem palatável. Óbvio que tem os termos jurídicos aqui, né? Alguém que não conheça muito, né? Ou conheça superficialmente vai ter que ir a um dicionário para saber alguns termos aqui. Mas assim, ele próprio explica no livro. E por que eu digo que é interessante também esse livro? Assim, sem nenhuma intenção de puxar o saco do meu compadre José Stern, que ele não precisa disso nem eu, mas o que eu quero dizer a vocês resumidamente sobre esse livro? Em cada capítulo que ele coloca aqui, eu vou falar en passant só dos capítulos mesmo, que não tem sentido eu ler, só dois que eu vou destacar aqui, que, como vocês veem que tem um nível de profundidade também grande. O livro, apesar de ser, como eu estou colocando, didaticamente muito bom, né, ele tem um nível de profundidade, né? Então o que eu quero dizer? Ele explica a teoria de cada um dos itens, né, vamos dizer assim, das disciplinas ou dos temas de direito penal, né, da teoria do crime, e aí ele coloca exemplos, né? Exemplos fictícios, alguns, outros nem tanto, né? Mas ele muda o nome, obviamente, das pessoas lá, para não ter nenhum problema, obviamente, não pode colocar isso num livro, né? Mas assim, o que eu quero dizer é isso, ele coloca exemplos claros da teoria que ele explica, né? E ele coloca a posição dele, a opinião dele, porque tem vários temas, né, em direito penal, em qualquer direito, né, mas em penal também, que são assim, factíveis, né, de mais de uma interpretação, vamos dizer assim, inclusive nos tribunais, inclusive no Supremo Tribunal. Então, assim, esse livro é belíssimo, gente, e são, assim, 220 páginas, sabe? Um livro pequeno, você vai olhar, um tema desse, mas ao mesmo tempo ele é muito abrangente e também profundo, e vários temas são abordados aqui, né? Então, ele começa no primeiro capítulo, definindo o que é direito penal, né? E os princípios básicos do direito penal. Então aqui logo você tem uma aula excelente desse tema, né? Depois ele vem com dois temas importantíssimos, né? Que é a aplicação da lei penal no tempo ou sucessão de leis penais, né? Isso aqui é um assunto também bacana e muito interessante do direito penal. Aí depois ele fala sobre o conflito aparente de normas penais e a aplicação da lei no espaço, né? No tempo de hoje é interessantíssimo a gente ter conhecimento disso, né? Tanto a aplicação da lei penal no tempo quanto a questão do espaço, né? Com toda essa modernidade que vem aí. Aí ele define depois o que vem a ser infração penal, e aí detalha, né, gente, conceitos de crime, o fato típico, né? Estou só pincelando aqui com vocês. Tipo penal doloso, né? Tipo penal culposo, tipo penal préter-doloso, que é um tipo penal mais complexo, e ele destrincha isso aqui para nós, né? Erro de tipo, consumação e tentativa, né? Muito interessante esse item também. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível, isso tudo com exemplos, né? E a gente tem condições de aprender muito com essas explicações do José Stern. A questão da ilicitude, o que é, as causas de exclusão de ilicitude, e por aí vai, é uma pancada de coisa. A culpabilidade, que é um tema importantíssimo em direito penal, né? O concurso de pessoas, ele fecha então o livro com esse item, com esse capítulo aqui, o capítulo 14, né? Então, só para exemplificar o que eu coloquei para vocês em termos de profundidade, né? No capítulo referente logo no início, né, direito penal e seus princípios básicos, ele falando da legalidade, ele coloca um item aqui que eu achei interessantíssimo, que é o item 3133, inconstitucional definição de crime e cominação de pena, porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal de uma equiparação ou analogia,
grosso modo, né, da Lei 7.716 de 1989, que fala sobre crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, né? Ele fez até um grifo, né, aqui na página 31, com o crime de homofobia, né? Então ele analisa essa decisão do Supremo Tribunal sobre vários prismas, né, e coloca a opinião dele aqui, que é interessantíssimo para quem está estudando direito, né? Eu achei isso aqui bacana, muito legal esse item que ele coloca aqui, e essa decisão do Supremo, porque é um tema atualíssimo, né, essa questão da homofobia. E aí, lá mais para o final do livro, ele cita uma teoria que é muito interessante, porque é bom a gente estudar, né, gente? A teoria, por exemplo, do domínio do fato. Então, o que é isso, né? Ele coloca aqui já bem no final do livro, né, opiniões de vários juristas, como, por exemplo, Sanches Cunha, Paulo Queiroz e outros, né, explicando o que é que vem a ser realmente o domínio do fato, a teoria do domínio do fato, né, e seus componentes. Então, é bacana a gente ver isso, porque houve decisões judiciais importantes, né, para esse país, baseada nessa teoria do domínio do fato. Então, para a gente conhecer mais, né, porque é muito interessante isso, a gente não ficar só na imprensa, só na internet, e procurar uma fonte segura de conhecimento na área jurídica, né. Então, eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar longo demais. Um forte abraço para quem veio até aqui, agradecer novamente a José Osterno, meu compadre e meu amigo de infância, que me ofertou esse livro muito bacana e que eu li com muito prazer e com muito detalhe, e reaprendendo e aprendendo coisas novas sempre a respeito do direito com grandes pessoas, grandes escritores como José Osterno. Por favor, comente o que desejarem, coloque o sininho aí para receber as notificações, curtam o vídeo, né, e se inscrevam no canal se não tiver inscrito ainda.